Olá, querida ICB Recife, boa noite. Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos e amigas que estão nos acompanhando em mais uma RCE, Reunião de Crescimento Espiritual. Que bom poder estar com você mais uma vez. Obrigado por me permitir entrar na sua casa, estar com você e sua família. Obrigado por parar e por dar esse momento para Deus, esse momento para reflexão e para adoração. Tenho certeza que teremos momentos muito especiais durante esta transmissão. Que você esteja com seu coração aberto, que você esteja bem receptivo à palavra de Deus, que a sua fé seja alimentada e que nesta noite você possa ser tocado pela presença de Deus. Eu quero meditar com você no texto do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 17, do versículo 11 até o versículo 19. Passarei a leitura do texto e você vai me acompanhar atentamente, para que você entenda o que está escrito e depois possa compreender a explanação do mesmo, a reflexão que Deus nos deu para este momento. Diz assim o texto sagrado: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse texto que acabei de ler, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 17, na verdade é um texto histórico. Ele relata um dos movimentos de Jesus em seu ministério terreno e um dos acontecimentos que se deram nesta caminhada de Jesus com os seus discípulos. Na verdade, se a gente retroceder um pouco, Jesus vem falando de diversos assuntos, ensinando aos seus discípulos a viverem na prática aquilo que é ou que são os princípios do reino de Deus. E aqui nesse texto que nós lemos, aprendemos sobre gratidão. Mas Jesus estava numa sequência de assuntos práticos, no capítulo 16 e 17. Ele já havia ensinado sobre riquezas, sobre perdão, sobre serviço, e agora a lição forte, a
tônica forte deste texto é justamente a gratidão. Mas a primeira informação que nós temos do texto, aí no seu versículo 11, é que Jesus estava indo para a cidade de Jerusalém. Ele saía da Galileia e dirigia-se para a Judéia. Jerusalém era a cidade onde estava o templo, onde viviam os sacerdotes, onde se faziam as grandes festas e celebrações de adoração a Deus. Era e ainda é considerada a cidade santa, a cidade da fé, a cidade da adoração a Deus. Se a gente pensa em tudo isso, embora naqueles dias uma reforma, uma mudança precisasse ser feita, porque a religião em Jerusalém, a própria prática dos sacerdotes, precisava ser revista, e Jesus foi para lá justamente para fazer, entre outras coisas, a purificação do templo e chamar a atenção dos judeus para o que representa o verdadeiro culto a Deus. Jerusalém tinha sido palco de muitas manifestações de Deus e onde havia expressão de adoração. Então nós poderíamos dizer que Jesus está caminhando com seus discípulos, indo para a cidade da fé, para o lugar de se adorar a Deus. É justamente para esse ponto que nós devemos caminhar sempre. Porque quando adoramos a Deus e praticamos sinceramente a nossa fé, os céus se abrem sobre nós e nós somos abençoados. Mas naquela caminhada, Jesus passou pelo território de Samaria e também pela Galileia. Samaria era uma cidade capital do Reino do Norte e ela era composta de judeus dissidentes do Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. E Samaria tinha se misturado com outros povos, com outras culturas. E por isso era discriminada. Os do Reino do Norte eram discriminados pelos judeus do Sul, pelos judeus de Jerusalém, de toda a Judéia. E Jesus passou por aquele território. De repente, aquele seu movimento, sem que houvesse um discurso nesse sentido, estava ensinando que o plano de Jesus era incluir a todos, incluir todas as nações, todos os povos, todas as gentes, num só propósito: adorar e servir a Deus. Enquanto ele ia caminhando pelo território de Samaria, ele passou por uma aldeia. E naquela aldeia, 10 leprosos, digo melhor, 10 leprosos saíram-lhe ao seu encontro. E aqui nós paramos um pouco para pensar sobre a condição de um leproso naqueles dias. O leproso era alguém sem esperança, porque a doença não tinha cura. Uma enfermidade inflamatória, infecciosa, que começava na pele, aprofundava-se na carne, ia consumindo a pessoa pouco a pouco, destruindo a sua vida lentamente.
Não havia leprosários, não havia hospitais especializados para o tratamento, e por isso era uma doença sem cura e ameaçadora. Aquela doença tornava, segundo a lei de Moisés, a pessoa impura, portanto, desqualificada para a vida, para a prática religiosa. Ela era impedida, por exemplo, de entrar no templo. O sacerdote não podia ter contato com ela. Tinha que manter distância, pois a doença tornava a pessoa que a tinha impura cerimonialmente. Além disto, um leproso precisava viver fora da cidade. Tinha que separar-se da família, dos seus amigos, de toda a sua vida social. E como não havia um lugar especializado para que as pessoas se recolhessem, então elas normalmente eram obrigadas a viver fora da cidade, porque a doença era contagiosa e se a pessoa vítima não se isolasse, contaminaria a família, os vizinhos, a sociedade toda, gerando de repente a morte de cidades inteiras. Um leproso, de acordo com a lei de Moisés, se ele fosse se aproximando de uma pessoa sã, ou se uma pessoa que não tivesse a doença viesse se aproximando dela, ela precisava levantar a voz e de longe gritar: imundo! Porque quando a pessoa identificava-se assim, a outra pessoa se alertava, advertida por seu grito, e mantinha a distância para não ter contato e não sofrer o contágio. Aí você pode imaginar o drama de uma pessoa naqueles dias achar-se leprosa. A lepra era uma doença tão horripilante que ela serve na Bíblia, especialmente no livro de Levítico, como ilustração do pecado. Ilustração do pecado que degrada lenta e totalmente a vida de uma pessoa. O pecado que também causa uma crise espiritual, impedindo a pessoa de viver a fé autêntica, a adoração sincera e verdadeira a Deus. A lepra torna-se símbolo do pecado, porque o pecado causa também a separação de Deus e também degrada todos os demais relacionamentos humanos. O profeta Isaías, no capítulo 59 do seu livro, diz que os ouvidos de Deus não estão agravados para não ouvir. Suas mãos não estão encolhidas para não poder salvar. Mas os nossos pecados nos separa da presença de Deus, nos distancia da comunhão e relação com Ele, impedindo que Ele nos ouça e que Ele nos faça o bem. Mas o pecado também acaba corrompendo, acaba gerando crise no relacionamento de uma pessoa com a outra, seja no relacionamento conjugal, familiar, de amizades, ou qualquer que seja o relacionamento social. O pecado também nos torna impuros, gerando a morte eterna, a condenação eterna. Assim como a lepra tornava o leproso impuro, o pecado também nos torna impuros perante Deus.
caso não haja arrependimento, confissão e desejo de santificação diante de Deus, o pecado nos conduzirá à morte eterna, que é a separação da presença de Deus para sempre. Mas o que nós vemos no texto lido do Evangelho de Lucas é que quando Jesus entrou naquela aldeia, aqueles leprosos, 10 ao todo, saíram ao encontro de Jesus. Eles tiveram o desejo de se apresentar a Cristo. Nasceu no coração deles a vontade de se aproximar do Senhor e viver um encontro, uma experiência com a sua presença. Que dia, que momento especial é esse? Que dia, que momento especial foi aquele para aquele grupo de homens? Que dia especial para mim, o dia que eu também tive a oportunidade de caminhar em direção de Jesus e ter um encontro com Ele e me achar aos pés da cruz. Você também que me acompanha agora deve estar recordando aí. Você, lógico, que já viveu essa experiência. Que dia maravilhoso! Foi o dia da transformação radical da nossa vida. Aqueles homens, ouvindo que Jesus passava por ali, saíram ao seu encontro, vieram para encontrar com ele. Mas eles pararam de longe, ou seja, eles obedeceram a recomendação que havia. Eles respeitaram a lei vigente de não se aproximar, principalmente de um rabino, de um sacerdote, de alguém cujo ofício estava relacionado à religião, à espiritualidade, à lei de Deus. De longe, eles gritaram, mas eles não gritaram imundos. Eles gritaram uma oração. Eles oraram a Jesus. E eles disseram: compadeça-te de nós. Eles suplicaram a misericórdia de Jesus para as suas vidas. Sabiam que não mereciam, que não eram dignos do favor divino, mas eles precisavam desse favor. E sabiam que Jesus é misericordioso. Então eles pedem: compadeça-te de nós. Tenha compaixão da gente. Tenha misericórdia das nossas vidas. Mesmo a gente não merecendo, acode-nos, socorra-nos. E o texto então nos informa que Jesus os viu. E Jesus então os respondeu, dando para eles uma ordem: ide e apresentai-vos ao sacerdote. 3 coisas que eu quero observar com você aqui. A primeira, Jesus fez atenção àquele grupo de homens que à distância clamava e suplicava sua misericórdia. Jesus os viu. Jesus nos vê. Jesus nos encontra e enxerga na nossa situação e condição de vida que estamos. Os olhos dele e a misericórdia dele se voltam para você exatamente agora, neste momento que você está aí me acompanhando nesta mensagem. Assim como ele o fez com aqueles homens moribundos que clamaram pelo seu socorro naquele dia em algum lugar das terras de Samaria. Jesus também lhes deu resposta. Eles oraram pedindo o exercício da misericórdia divina. E Jesus deu a resposta. A resposta veio com uma ordem: ide e apresentai-vos ao sacerdote. O sacerdote, naqueles dias,
tinha, nesse particular, uma função parecida com a função médica. O sacerdote é que examinava uma pessoa suspeita de lepra e confirmava se ela estava ou não e determinava seu isolamento. Se porventura um milagre acontecesse e a pessoa apresentasse sinais de cura, teria que voltar ao sacerdote, ser examinada por ele, oferecer uma oferta que a lei de Moisés determinou, para receber então a autorização de reintegração à família, à convivência social e à vida normal de culto e adoração no templo. Quando Jesus deu aquela ordem para que eles fossem se apresentar ao sacerdote, dentro deles veio a consciência e também uma certeza de fé de que a lepra desapareceria. Porque um leproso, com sinal da lepra, não poderia se apresentar ao sacerdote. Eles então obedeceram a Jesus, cumpriram a determinação dele e saíram os 10 caminhando em direção do sacerdote para encontrá-lo e serem examinados. Veja que eles foram obedientes a Cristo. Eles respeitaram a palavra que Jesus lhes deu. Obediência é uma coisa difícil de ser praticada por muita gente. Mas a obediência é o segredo da bênção e da vitória na vida da gente. Nós costumamos dizer que a obediência quebra maldições. A obediência nos livra do mal. A obediência nos coloca em comunhão e intimidade com a presença de Cristo. A obediência nos leva à libertação. Foi exatamente o que aconteceu com aqueles homens. Enquanto eles iam caminhando, de repente, no meio do caminho, eles perceberam que estavam curados. Não havia mais ferida, não existia mais infecção, não havia mais mau cheiro no corpo, que aquelas feridas purulentas provocavam na vida do leproso. Eles estão livres, estão sarados, a pele está purificada. E a Bíblia então diz que um deles, que era por sinal samaritano, considerado no texto pelo próprio Jesus estrangeiro, decidiu voltar com gratidão a Deus. Aí a gente conjectura e a gente imagina o que certamente aconteceu quando todos descobriram que estavam curados. Um deve ter dito: eu vou voltar imediatamente para encontrar a minha família. Há quanto tempo não a vejo? Talvez outro: eu vou voltar para os meus amigos, eu vou me reunir com eles. Quanto tempo não batemos um papo? O outro talvez disse: eu vou retomar a minha vida profissional, as minhas atividades de antes e vou tocar a minha vida, vou continuar os meus planos, os meus projetos que foram interrompidos por causa desta doença e do isolamento a que fui obrigado. E assim, certamente um após outro, foi tomando decisões, tomando o seu destino, cada um numa direção. Mas aquele samaritano teve uma atitude diferente dos demais. Eu vou voltar. Voltar pelo mesmo caminho. Eu vou me reencontrar com Jesus. Vou procurá-lo e achá-lo onde ele estiver. Eu vou voltar dando glória a Deus. Eu vou me prostrar aos pés dele. E eu vou lhe dar graças. Afinal, eu estava condenado à morte e ele me devolveu a vida.
eu não tinha esperança, e ele fez a esperança renascer. Eu estava num inferno de vida, mas ele me salvou. E o texto sagrado diz, eu li com vocês, que ele voltou dando glória a Deus, mas não dando glória a Deus de si para si mesmo, com voz silenciosa dentro de si. Ele não voltou falando só no coração. Ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Quem passava por ele, quem o via passar, podia ouvir os seus gritos de glórias, de gratidão, de louvor ao Senhor. Quando ele encontrou Jesus, ele prostrou-se aos pés dele. Observe que agora há uma diferença no encontro. Há uma progressão na relação. No primeiro momento, quando ele estava leproso, juntamente com os outros, ele parou de longe, ele orou à distância, ele pediu a misericórdia de Jesus sem poder se aproximar dele. Mas agora ele está curado. Agora ele não tem mais lepra. Agora ele está livre, desimpedido. Ele desvencilhou-se de tudo aquilo que impedia a sua aproximação de Jesus e ele chegou-se para Cristo e ajoelhou, colocando seu rosto em terra aos pés de Jesus. A gente precisa usar este ponto aqui do encontro daquele homem com Jesus para a gente pensar sobre a nossa real condição. Tem alguma lepra te impedindo de aproximar-se de Cristo? Há algum problema de ordem moral, no caráter, na vida religiosa? Existe alguma coisa que, como uma lepra, te impede de aproximar-se de Cristo? Se existe, é hora de romper com isso. É hora de clamar a Deus pela cura disto, pela transformação radical. Porque nada, nem ninguém, pode nos impedir do nosso encontro com a presença de Deus. Aquele homem ficou livre da lepra que o impedia de chegar. Pela fé na oração que ele fez, pela fé em Jesus, com o clamor que ele levantou, ele se libertou. E agora ele não precisava parar ao longe, distante. Ele podia chegar junto de Jesus e prostrar-se aos seus pés. Faço votos de que você esteja nessa posição, bem juntinho de Cristo, aos pés do Senhor, abraçando-o e sentindo profundamente a sua presença. Ele se ajoelha, ele prostra-se, ele põe o rosto em terra e dá graças, agradece a Jesus. E naquele momento Jesus faz uma pergunta. A primeira pergunta dele: não foram 10 os purificados? Não foram 10 que eu curei? E ele faz uma segunda pergunta: onde estão os 9? Jesus tinha liberado o mesmo poder para todos. O poder que curou aquele que usou de gratidão, Jesus tinha certeza, curou todos os demais. Nenhum permaneceu leproso, nenhum permaneceu enfermo. Todos receberam a mesma bênção. Debaixo da mesma sorte, estavam livres, estavam restaurados. Mas veja que Jesus para perguntar pelos outros que não voltaram. Os outros que não foram agradecidos. Os outros que não tiveram gratidão no seu coração. E ele ainda diz: ninguém voltou a não ser este samaritano. Aqueles outros 9 representavam os judeus que iam rejeitar, que rejeitavam a Cristo.
Aquele samaritano era representante dos gentios, das demais nações, que se abririam, que seriam receptivas à pessoa e à mensagem de Jesus nos dias e anos subsequentes. A pergunta aqui é: em que lado você está? De que grupo você faz parte? Você faz parte daquele grupo que volta, que se joga aos pés de Cristo, que se rende inteiramente a Ele, que o adora, que o serve de coração? Ou você fica entre aqueles que, embora recebendo benefícios, vai para longe, distancia-se, afasta-se da presença de Deus? Eu espero que você esteja com aquele samaritano que voltou para ser grato. Aí Jesus volta-se para aquele homem e diz para ele: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Levanta-te. Vai para a sua casa. Vai seguir a sua caminhada. Por sua fé, você está salvo. Salvação no Evangelho é um termo inclusivo. É uma palavra que define muitas e profundas ações de Deus na vida da gente. Salvação no Evangelho é libertação. Salvação no Evangelho é cura física. Salvação no Evangelho é prosperidade. Salvação no Evangelho, especialmente partindo do conceito grego, é conhecimento. Salvação no Evangelho é perdão dos pecados. A dívida é apagada. O nome é escrito no livro da vida. E aquela pessoa passa a pertencer a Jesus Cristo. Passa a pertencer ao Salvador. Ela tem, então, a salvação eterna. Quando a história terminar aqui, continuará na eternidade, na presença de Deus. Isso nos leva a concluir que no primeiro encontro que aquele samaritano teve com Jesus, ele recebeu um milagre. Ele recebeu a cura da lepra. Era um milagre porque a doença era incurável, não havia tratamento para ela. Tirava toda a esperança de uma pessoa quando ela se instalava. Mas Jesus devolveu a vida, devolveu a saúde, restaurou a esperança daquele homem. Mas quando ele volta agradecendo, ele recebe uma segunda bênção. E a maior e principal de todas. Ele tem o perdão dos seus pecados. E ele é salvo. Isso mostra que a gratidão abre portas ou mantém a porta aberta para outros favores. Então aqui Jesus vai ensinar sobre gratidão. Eu quero pensar alguns minutinhos com você sobre gratidão. Primeiro, gratidão é uma dívida que não se prescreve. Passam o tempo, passam os tempos, passam os anos, os dias, não importa quanto tempo, mas o nosso coração deve ser sempre grato com aquele ou com aqueles que nos fizeram bem, que nos fizeram algum benefício. Segundo, eu repito o que falei antes, gratidão deixa a porta aberta para outros favores. Se a gente pensar, temos muitos motivos, muitas razões para sermos gratos. Por exemplo, ter vida. A vida é um milagre. A vida é dom de Deus. Estar vivo é motivo para agradecer. Ter o café da manhã, o almoço, o jantar, os lanches do intervalo, dos intervalos, a nossa alimentação, o nosso pão de cada dia, é um milagre, é um benefício. Deus nos dá todos os dias. E por isso devemos apresentar nossa gratidão. O ar que nós respiramos, de graça, esse oxigênio indispensável, e sem ele a gente não se mantém vivo. Deus nos dá. Nesses dias atrás aí, com essa situação de pandemia, eu recebi um vídeo
de um senhor italiano, 94 anos de idade, que tinha tido a doença em estágio grave, esteve internado por alguns dias, com respiração mecânica, mas ele se refez, venceu a enfermidade, voltou à vida, e à vida com saúde. Mas aí o hospital informou que ele teria que pagar, eu não recordo agora o valor, mas era um valor bastante alto, pelos dias que passou naquele hospital e pelo respirador que ele utilizou. E naquela hora, aquele senhor de 94 anos começou a chorar. E a equipe médica, preocupada, procurou saber por que ele estava chorando. Ele disse: eu não estou chorando porque eu tenho que pagar tantos mil euros por causa de um respirador artificial que eu utilizei. Eu estou chorando de gratidão. Estou com 94 anos e durante todo esse tempo, Deus me deu o ar de graça para que eu respirasse. Então eu estou chorando em gratidão ao meu Deus que me faz respirar de graça. Não tenho que pagar nada. Imaginou onde foi o entendimento daquele senhor? É o entendimento que todos nós deveríamos ter. Uma coisa tão comum, tão natural, que às vezes a gente não presta atenção, mas é um milagre da provisão de Deus para nós. E devemos agradecer a Deus por isso. Devemos ser gratos pela família. Como é bom ter uma família, um lar para voltar, um grupo de pessoas que nos apoiam mesmo quando o mundo lá fora atira pedras. As boas amizades que são construtivas. Devemos ser gratos a Deus por nos dar bons amigos. Gratidão pela liberdade, liberdade de ir e de vir. A gente valoriza a liberdade em tempos como esse que a gente está vivendo, que por uma necessidade a gente precisa ficar restrito, a gente não pode fazer tudo o que a gente quer, a gente tem que se recolher na casa da gente, e aí a gente começa a sonhar como era bom quando eu podia sair, ir e vir, entrar em qualquer lugar sem nenhuma preocupação. Deus nos dá a liberdade, a inteligência, a capacidade de perceber as coisas, a cura de uma doença. Eu fui curado quando cheguei na igreja, minha mãe foi curada, meu pai curado. Recebemos prosperidade. Quanta gente está me ouvindo agora que recebeu milagres, está recebendo milagres de cura, de livramento nesses dias, em dias anteriores, e vão continuar recebendo. Vamos louvar a Deus pela cura ou pela saúde que Ele mantém nos nossos corpos. Acima de tudo, gratidão a Deus pela morte de Jesus na cruz, pela salvação que pelo seu sangue que ali foi derramado, alcançou minha vida e alcançou a sua vida. Vamos agradecer pela salvação que nós recebemos. Agora precisamos tomar todo o cuidado. Por quê? Porque nós somos ingratos por natureza uns com os outros. Quantos favores, de repente, você que está me acompanhando agora já fez? E uns foram gratos e os outros ingratos. Teve gente que sofreu tanta ingratidão que até desistiu de ajudar os outros. Não vou fazer mais nada por ninguém, porque ninguém agradece. Quantas pessoas são ingratas dentro de casa? Filho ingrato com o pai, pai ingrato com o filho, um irmão ingrato com o outro. Nas amizades, enfim, nós somos ingratos. Por natureza somos ingratos. E o pior é que essa ingratidão, que é uma realidade entre nós, humanos, de um para com o outro, ela também acaba acontecendo no relacionamento com Deus. E muitas vezes nós somos ingratos com a presença de Deus, com tudo que Ele tem nos feito. Portanto, eu faço um apelo a você nessa noite. Não seja ingrato. Que não cometamos o erro de esquecer os benefícios de Deus feitos para a nossa vida. A propósito, o Salmo 103, o salmista está falando consigo mesmo. O salmo é de Davi.
Ele está recordando as misericórdias de Deus. E ele diz assim, e com isso eu vou para o encerramento da minha mensagem. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem te coroa, ou quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Olha que texto belíssimo do salmista Davi sobre gratidão. Bendiz minha alma e louve a Deus por todos os seus benefícios. Não esqueça de nenhum deles. Vamos então agradecer? Nós temos muito, muito a agradecer. Oração não é só para pedir, é também para agradecer. E lembrando, hoje, 9 de junho, é dia do aniversário de 56 anos da nossa querida ICB, Igreja Casa da Bênção. 56 anos atrás, o casal Doriel de Oliveira e Ruth de Oliveira iniciava essa obra de fé lá em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Essa igreja que espalhou pelo Brasil, ultrapassou suas fronteiras, ganhou o mundo e tem abençoado tantas vidas e encaminhado tantos para a salvação eterna, como eu e você que me acompanha. Vamos então ser gratos a Deus por esse dia tão especial de aniversário da nossa igreja. E vamos agradecer por todos os benefícios já recebidos e que receberemos. Que Deus possa te abençoar ricamente. Eu quero fazer uma oração. Nós temos alguns minutos e eu quero orar com você, pedindo a Deus que te abençoe. Mas eu quero principalmente agradecer a Deus por tudo. Vamos orar? Querido Deus, precioso e amado Pai Celestial, nós te damos graças, louvamos e celebramos o seu nome, porque o Senhor é santo, o Senhor é puro, é perfeito, é glorioso e grandioso, soberano e supremo sobre todas as coisas. Te louvamos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Te agradecemos por mais um dia, por mais uma noite, pelos dias passados, pelo tempo presente. E te agradecemos antecipadamente pelo tempo futuro. Te agradecemos pela salvação, pela cura, pela provisão e prosperidade. Te agradecemos pela família, pelos amigos. Te agradecemos pela cura. Te agradecemos pela saúde. Te agradecemos pela paz da alma, pela alegria do coração, pela tranquilidade da mente. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos livra do mal, nos guarda das investidas do maligno. O Senhor, com tua mão forte, nos protege e nos encaminha para uma caminhada triunfante de vitória constante. Muito obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, a roupa que vestimos. Obrigado por sermos livres. Obrigado porque somos teus, te pertencemos, em teus braços descansamos, sabendo que o Senhor supre toda e qualquer das nossas necessidades. Muito obrigado, Deus, pela Casa da Bênção, por essa igreja no Brasil, por seus pastores e líderes. Obrigado por toda a sua membresia, por todos aqueles que nessa igreja
foram encaminhados para ti, para a salvação na sua presença. Te louvamos e te agradecemos e oramos, pedindo que o Senhor nos abençoe para que continuemos em tua presença, te adorando para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo oramos, e assim seja. Amém. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, que bom estar com vocês. Nós vamos agora lá para a página do Facebook, ICB Recife no Facebook e no Instagram, e nós vamos ter aquele momento de live onde nós vamos conversar, vamos manter um papo, interagindo, dando continuidade ao nosso momento de comunhão na nossa RCE. Transfira-se para lá, vamos estar juntos e vamos, de repente, comentar e receber de vocês reações sobre a mensagem desta manhã. Lembrando que no próximo domingo será a nossa Santa Ceia e às 9 horas da manhã nós estaremos juntos aqui por este canal, ministrando uma mensagem e também celebrando a Santa Ceia. Infelizmente, mais uma vez, virtual, porque não podemos ainda reunir presencialmente. Mas esperamos que no próximo mês a gente já possa, mesmo que seja com um número mais reduzido, mas que a gente já possa celebrar a ceia juntos. Essa é a nossa esperança. Domingo, como só temos esta possibilidade, cearemos de novo, como fizemos nos últimos 2 meses. Vai ser uma manhã especial. Então prepara seu pão, prepara seu cálice, deixa tudo prontinho, prepara com zelo, esteja junto com a gente para celebrarmos a ceia do Senhor domingo que vem, às 9 horas da manhã, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês e vamos juntos, numa só fé, com gratidão no nosso coração, caminharmos com Deus. Vamos seguir em fé, porque somos mais do que vencedores em Cristo nosso Senhor. Deus nos abençoe.